Louvado seja Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Que alegria estarmos juntos em torno da palavra de Deus para cultuar ao nosso Senhor e Salvador. É culto de Natal, estamos celebrando o verdadeiro aniversariante dessa festa, falando a respeito dos atributos do nosso Salvador. Quem é Jesus? Estamos nesta série de mensagens falando sobre as glórias do Filho de Deus. É um momento propício, importante, para conhecermos e assim confessarmos o nosso Senhor como Ele é. Que Deus aqueça o nosso coração com essas verdades, nos fazendo vivê-las para a glória do nome dEle. Amém? Essa noite é muito especial. Teremos ainda dentro da liturgia a apresentação dos novos líderes de 2021. Vamos estar celebrando ao Senhor com a apresentação da nova liderança. Vamos também ter a apresentação de novos membros. Que noite abençoada, irmãos, certamente Deus reservou para a sua igreja. Portanto, com muita expectativa, eu peço que você abra a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 1. Vamos ler do verso 1 até o versículo 18. Queremos desde já comunicar que hoje não haverá salinha para os pequeninos. Tínhamos preparado, a aula estava pronta, mas aconteceu um imprevisto. A nossa professora Ângela não pôde estar conosco por motivo de força maior. E ao término da mensagem, no momento de aviso, eu vou estar comunicando. Mas ela está bem, graças a Deus, glória a Deus por tudo. Vamos ler a palavra do Senhor, do verso 1 até o versículo 18 do capítulo 1. Diz assim o texto sagrado: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creram em seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele e clamou dizendo: Este era aquele de quem eu dizia, que vem após mim, é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também de sua plenitude, e graça por graça. Porque a lei foi dada por Moisés, e a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Amém? Vamos ao Senhor em oração. Pai, nós te damos graças, bendizemos o teu nome, pedimos que o Senhor nos faça compreender, abra os nossos olhos espirituais, ilumina o nosso coração e nos faz discernir, compreender tuas verdades, saber quem é Jesus, os atributos, o caráter, a pessoa do Filho. E assim, Deus, nos
nos permite encontrar deleite, descanso nessas verdades sublimes. Que o Senhor encha o nosso coração e nos dê paz, nos dê salvação. Assim como o próprio apóstolo João escreveu em seu evangelho, com o objetivo dele em registrar esses sinais acerca da verdade de ser Jesus, o Filho de Deus, era para que aqueles que lessem pudessem crer e, crendo, venham ter vida eterna. Que o Senhor nos salve, que o Senhor nos transforme, que o Senhor nos dê vida essa noite. Nós pedimos a bênção do Senhor, a luz do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Como dito, estamos nessa série de mensagens. As glórias do Filho de Deus. A fama, o caráter, aquilo que se destaca na pessoa do Filho. Aquele que é filho de Deus porque tem a mesma genética de Deus, a mesma natureza. Ele que é Deus, o Deus que se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. É muito maravilhoso ler o Evangelho de João. Ele nos leva para contemplar essa glória do Filho. João registra de forma sublime, de forma tão clara, a grande verdade, que Jesus, Ele é Deus. É o Deus conosco. É essa mensagem gloriosa, que em um tempo histórico, mais ou menos 2000 e tantos anos atrás, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, veio ao mundo. O Deus que nada pode contê-lo, o Senhor dos mais altos céus, o Criador de todas as coisas, se fez homem e habitou entre a sua criação. Irmãos, neste período de reflexão natalina do nascimento de Jesus, como é importante compreendermos sobre a pessoa do Filho. Eu digo para a igreja com um sentimento também de grande preocupação. Estava presente em um culto em João Pessoa, em uma grande igreja, com mais de 3 mil membros, certamente bem mais que isso. E foi feita uma pesquisa naquela igreja, com os membros, um questionário. 3 perguntas foram colocadas. Primeira, Jesus é Deus. Segunda, Jesus é Senhor. E terceira, você tem a certeza da sua salvação? Irmãos, para espanto nosso, espanto dos pastores daquela igreja, cerca de 53% dos membros responderam não. Que não acreditavam, não cria que Jesus era Deus. Não acreditavam que Jesus era Senhor. E, portanto, não acreditavam que tinham a salvação, que a salvação era algo seguro em suas vidas. É importante refletirmos sobre isso. Quem é Jesus? Vamos olhar para esse texto sagrado e perceber pelo menos 6 atributos que destacam aqui a respeito da pessoa do Filho de Deus. Vamos ler e expor essa noite do verso 1 ao 5. Eu quero convidá-los a perceber a parte inicial do verso 1 do capítulo 1. Nos destaca essa grande verdade que Jesus, Ele é eterno. Este verbo de Deus, que é descrito neste capítulo 1 pelo apóstolo João, Ele é eterno. Veja, irmãos, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Vamos perceber esse início. No princípio era o verbo. É interessante destacarmos
que no princípio o verbo já estava com Deus. Ou seja, antes, quando João nos remete ao início de tudo, ele nos faz saber também que no princípio este verbo de Deus, que nós vamos saber pela exposição do próprio capítulo, que se trata da pessoa do Filho, este Logos de Deus, que representa a palavra de Deus, a palavra ativa, o agente criador de Deus, aquele que por meio dele as coisas são feitas. Este, retratado como o verbo de Deus, estava com Deus no princípio, ou seja, antes de todas as coisas. Que verdade gloriosa, irmãos. Quando olhamos para a criação de todas as coisas, antes o verbo já existia. Em João capítulo 8, verso 57 e 58, Jesus dialogando com os religiosos, ele afirma isso: antes de Abraão existir, eu sou. O próprio João Batista, dentro desse capítulo, ele diz: eu estou anunciando sobre Jesus, mas ele vem antes de mim. Todos nós recebemos dele graça e verdade. É como quem diz, ele sempre existiu, ele tem a primazia. Irmãos, quando olhamos para essa verdade, de que o verbo já existia, que Jesus estava desde antes da matéria, do tempo, do espaço começasse a existir, o tempo começasse a contar, ele e o Pai e o Santo Espírito viviam em completa perfeição. A Santíssima Trindade estavam se relacionando completamente, não precisavam de mais nada para completá-los. Mas mesmo assim, mesmo sendo tão completos e perfeitos, decidiram criar e decidiram estabelecer esse meio de salvação. Irmãos, é interessante a afirmação de F.F. Bruce. Ele diz que em Gênesis capítulo 1, versículo 1, que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, e disse Deus: haja luz. É nessa compreensão do princípio, da primeira criação, João agora, quando nos faz ver que o verbo estava com Deus no princípio, nos remete, nos faz lembrar que essa expressão no princípio é como uma nova criação. É como naquele momento da primeira criação, quando a terra estava sem forma e vazia, quando percebemos o relato da Trindade agindo na criação, e do nada Deus diz: haja, e as coisas acontecem pelo poder da palavra, ou seja, por meio do Filho, o agente de Deus, o Filho que vai criar todas as coisas. F.F. Bruce destaca assim: quando percebemos essa descrição no princípio, devemos lembrar que o apóstolo João quer nos fazer entender que em Jesus existe uma nova criação. Que Jesus, ele traz um novo tempo, um novo começo. Irmãos, isso é uma grande verdade. Jesus, ele é o Deus que veio habitar entre nós, que sempre existiu e que veio trazer para o seu povo uma nova realidade, um novo tempo, um novo começo. Eu creio ser importante destacarmos isso. Percebemos assim, irmãos, que esse Senhor glorioso, ele sabe de todas as coisas, porque ele sempre existiu, ele sempre esteve presente, ele sempre teve domínio sobre tudo que está acontecendo. Portanto, a primeira realidade que eu quero aplicar para a nossa vida é:
devemos começar a confiar mais em Jesus. Irmãos, quando você vai para uma consulta e aquele especialista, aquele médico especialista daquela área, lhe dá um diagnóstico, lhe dá uma receita e diz tudo que você deve fazer, qual é a sua resposta? Você se posiciona como alguém que vai confiar, porque ele estudou sobre aquilo. Ele sabe o que está falando. Ele é o mais indicado para lhe dar um tratamento. Aqui, irmãos, nós estamos falando de Jesus, que estava desde o início. Do Deus Todo-Poderoso, que criou todas as coisas. Aquele que antes do tempo, antes de tudo, já existia, que participou e que foi o agente da criação. É esse Senhor que estabeleceu todas as coisas, as normas, as regras, as formas, toda a vontade expressa de Deus é sublime, é grandiosa. Ele sabe muito mais. Portanto, irmãos, deixemos de lutar contra Deus. Deixemos de insistir naquilo que é contrário à verdade de Deus. O Senhor já sabe, o Senhor já revelou. Ele é o eterno conselheiro. Ele é aquele que está com os cabelos brancos revelados em Apocalipse capítulo 1, porque é desde a eternidade e sabe de todas as coisas. Sua palavra para nós é luz, é lâmpada. Quando você se coloca diante de uma verdade de Deus, expressa em sua palavra, e mesmo assim se posiciona contrário, você está dizendo que sabe mais do que aquele que sempre existiu. Sabe mais do que aquele que formou e criou todas as coisas. Não, irmãos, não vamos lutar contra Deus. Vamos nos render, porque Jesus é o meio de revelação, é por meio do Filho que compreendemos e conhecemos quem é Deus. É por meio do Filho que entendemos as verdades espirituais. Tudo aquilo que foi revelado é para o nosso bem, é para a glória de Deus, amém? Portanto, vamos seguir com o coração aberto. Não vamos ficar duvidando, colocando em questão, ou relutando. Se o Senhor nos ensina aquele caminho, sigamos por ele. E outra verdade dentro dessa afirmação de que o Senhor é eterno e que Ele participou da primeira criação e participa da segunda criação, é que Deus faz isso conosco, irmãos. Eu não sei se você precisa de um novo tempo, de uma nova história, de um novo começo. Assim como na primeira criação, a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E muito se retrata a nossa vida antes de Deus. E por vezes na nossa caminhada, em nossas quedas e distanciamento de Deus, nos percebemos assim, como que mortos, com sombras de morte, pairando trevas sobre a nossa cabeça. Mas o texto que diz que Deus disse: haja luz. E o texto que diz que foi por meio do Filho que a luz veio. O texto que diz que Jesus é esse que inicia as coisas. Também nos afirma que o Senhor Jesus ainda hoje pode nos fazer novos e transformar a nossa história por completo. Colocando em ordem, trazendo vida, trazendo luz e esperança para lugares e corações tão distantes e sedentos. Sim, irmãos, Jesus pode ainda hoje trazer sentido para a sua vida. Você pode estar vivendo assim, sem norte, sem esperança, sem compreensão, sem expectativas, mas Jesus pode trazer um novo tempo, um recomeço. Em Jesus é possível ser refeito, e não somente no momento da conversão, mas todos os dias da nossa vida, irmãos. O Senhor nos chama a um recomeço, a recomeçar nele e deixar para trás as coisas que passaram. O Senhor nos faz novos e nos faz viver em novidade de vida. Ele tem poder para isso. Amém? Vamos para a segunda afirmação. Em segundo lugar, eu queria afirmar que o verbo, o Logos de Deus, é uma pessoa igual a Deus em essência e natureza, mas o verbo é distinto do Pai. Veja comigo no verso 1 ainda, verso 1 e 2.
No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Irmãos, a afirmação é clara. Jesus, o Verbo de Deus, ele era Deus, ou seja, Verbo de Deus é Deus. Nós percebemos as afirmações de Jesus sobre isso. De ser ele, o Filho de Deus, o que tem a mesma genética de Deus. Aquele que revelou o Pai. Aquele que tem atributos de divindade. O autor aos Hebreus diz que nele está toda a plenitude de Deus. Irmãos, Jesus é e tem a natureza divina. O grande milagre, mistério, nos é apontado. O Deus Todo-Poderoso, natureza, essência de Deus, ou seja, tudo que o Pai tem, todos os atributos, poder que o Santo Espírito tem, o Filho também tem. Mas mesmo sendo ele tão cheio de glória, verdade, mesmo o próprio Deus, que nunca, o Filho de Deus que nunca precisou passar por dor, sofrimento, fome, humilhação, eis que sempre existiu e sempre estava em perfeita comunhão com o Pai e o Espírito Santo. Irmãos, ele que tem um relacionamento amoroso com o Pai, porque a expressão aqui que diz o Verbo estava com Deus, nos fazendo a distinção que o Filho não é Deus, mas estava com Deus, aqui é um relacionamento íntimo de um pai com filho. É o que Jesus disse, ora ao Pai em João 17. Pai, me dá a glória que eu tinha contigo antes do mundo existir. Ou seja, o Filho e o Pai viviam em perfeita harmonia. Irmãos, essa verdade que nos faz ver a perfeição da Santíssima Trindade. Cada pessoa da Trindade em perfeito relacionamento, com suas funções distintas, mas com a mesma essência, a mesma natureza divina. Isso nos traz certamente um grande espanto, porque saber que o nosso Senhor, ele estava e sempre esteve em perfeita glória, mas mesmo sendo quem ele é, o próprio Deus, com um relacionamento perfeito com o Pai e com o Espírito Santo, irmãos, ele decidiu se esvaziar, abrir mão, decidiu se fazer homem, decidiu vir até nós. Que verdade espantosa, irmãos. Ele que poderia a qualquer momento usar suas prerrogativas divinas e por fim à perseguição e dizer, eu não vou me submeter a essa humilhação. Ele que tinha todos os direitos, abriu mão de seus direitos para cumprir uma missão maior que ele mesmo decidiu vir. O texto sagrado diz que Jesus afirmou, ninguém toma minha vida, eu voluntariamente a dou, tenho poder para tomar e para entregá-la. Irmãos, como é seguro esse amor? Como é algo que nos faz ver que não temos o que temer? Porque o Filho de Deus decidiu vir habitar entre nós com o propósito de nos salvar, passando por tudo que ele passou, sabendo tudo que iria enfrentar, e mesmo assim decidiu cumprir essa missão. Portanto, não temos motivos a desconfiar do amor do nosso Senhor. Ele já foi revelado e estampado na cruz do Calvário. O nosso Senhor tem um amor fiel. Ele sabe quem somos e mesmo assim continua a nos chamar, a demonstrar o seu amor e buscar esse relacionamento com o seu povo. Terceira afirmação, o Verbo é divino, como bem afirmamos. João, ele pretende que todo o seu evangelho seja lido à luz desse versículo. Que o Filho de Deus, ele tem a natureza de Deus. João diz no
penúltimo capítulo do Evangelho, que registrou esses sinais, a cura, o momento que o Senhor ressuscita mortos, o momento que o Senhor perdoa pecados, as declarações de Jesus acerca de quem Ele é. João disse: eu registrei isso para que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Essa afirmação, irmãos, que Jesus é Deus, isso nos traz, e é a única afirmação que nos traz realmente segurança. Existe um livro chamado O Deus Trino, Tim Chester. Ele afirma que só é possível conhecer o Evangelho, entender as boas novas do Evangelho, se você compreender e entender a Trindade. Porque o Evangelho não é tão escandaloso quando você não entende que foi o próprio Deus que se fez carne e veio habitar entre nós. Você não compreende a gravidade do pecado. Você não entende o quão isso é assombroso e horrendo, que fez com que o glorioso Filho de Deus, o Santo, irmãos, aquela revelação que Isaías teve no templo, onde os umbrais daquele local se enchiam de fumaça e os serafins clamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor, toda a terra está cheia de sua glória. Ali onde Isaías viu o Senhor em alto e sublime trono. Sabe quem era aquela pessoa ali? O texto no Evangelho revela que era a pessoa do Filho. Era o Filho que estava lá. Todas as revelações do Pai é por meio do Filho. O Filho sempre teve toda glória, todo esplendor. Mas o Filho precisou vir, irmãos, se fazer carne, pela consequência do nosso pecado. O pecado é assombroso, o pecado é asqueroso. Mas Ele veio, irmãos. E é quando compreendemos isso, que o próprio Deus que se fez carne, que as boas novas se tornam tão maravilhosas e tão seguras. Porque se Deus providenciou salvação, está completo, está consumado, não falta nada. Devemos crer, devemos exercer, por meio da palavra, essa confiança de que o Senhor estabeleceu meios para nos salvar, e Ele é suficiente, e Ele cumpriu esse meio. Nós que pecamos, a raça humana que pecou, portanto, o Deus Todo-Poderoso se fez homem para representar aqueles que tinham pecado. Mas só Deus pode salvar, por isso que Ele é 100% homem e 100% Deus. Ele assume a natureza humana, mas não abre mão da sua natureza divina, para assim possibilitar, mas conquistar a salvação do seu povo. Amém? Ele é Deus. Em quarto lugar, irmãos, Ele é o Criador. Veja o verso 3. Diz: todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Percebam que honra. Toda honra, toda glória deve ser dada ao Senhor, porque Ele criou todas as coisas. Todas as coisas que existem, só existem por causa dEle. É o que Colossenses capítulo 1 diz: tudo foi feito por Ele e para Ele. Irmãos, Ele é o centro. É por meio do Filho que entendemos todo o caráter de Deus. É por meio do Filho que entendemos o propósito de Deus. Por isso, nós que somos criação de Deus, devemos viver para a glória dEle. Ele que criou todas as coisas. Ele que nos fez. Ele que fez tudo com um propósito. Ele que estabeleceu a sua criação. E toda a criação foi feita com um fim. E você que foi criado por Deus, só terá sentido e proveito, só será útil, se você viver para aquilo que foi criado. Porque Ele é o nosso
Criador, por meio do Filho, que nós fomos feitos, e todas as coisas devem estar sujeitas a Ele. Filipenses capítulo 2 diz que um dia toda língua, todo joelho toda língua há de confessar e todo joelho há de se dobrar diante do Senhor. Dizer que Ele é Senhor para a glória de Deus Pai. Irmãos, vivamos para o Senhor, para seu reino, para a causa de Deus, revelada na pessoa do Filho. O Verbo é o Criador. Em quinto lugar, o Verbo é autoexistente, ou seja, ele não precisa de nada para continuar existindo, e ele oferece vida. Veja o verso 4: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. É interessante perceber isso. A afirmação do Senhor é ser Ele, o caminho, a verdade e a vida. Ele tem o controle da vida, por isso que Ele diz aos mortos: ressuscite. Por isso que no dia da sua morte, de 12 horas a 3 horas da tarde, houve trevas. E quando o Senhor entregou sua vida, houve um grande terremoto, e os sepulcros se abriram, e as pessoas que estavam mortos vieram à vida e andavam entre os outros. É Ele que tem o poder, irmãos, para nos dar vida física e espiritual. É nele que contém a luz, é nele que contém a vida. Qualquer compreensão, luz aqui é compreensão espiritual. Qualquer compreensão espiritual, qualquer bem espiritual é por meio da revelação do Filho. É Ele que oferece vida. Você não vai encontrar vida fora disso. Você não vai continuar existindo ou vivendo de forma proveitosa fora de Jesus, porque Ele é a vida. Amém? E para encerrar, sexto lugar, o Verbo é a luz que prevalece, Ele vence. Veja o verso 5. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam, ou as trevas não conseguem vencê-lo. Irmãos, Ele é a luz que prevalece. Quando Deus chama a existência na primeira criação e diz: haja luz, a luz vem. Quando o Senhor brada em nosso coração e diz: haja luz, a luz vem. A nossa incredulidade é vencida, nossas resistências são vencidas, porque Ele sempre vence, irmãos. O Senhor, Ele sabe nos tratar, e mesmo assim Ele não nos abandona. Mesmo quando temos muitas trevas em nosso coração, Ele não nos deixa, mas Ele insiste em lançar luz, insiste em nos habilitar, insiste a nos capacitar, insiste a nos trazer para Ele e nos vencer para sermos dEle e sermos participantes do seu reino de luz. Por isso, se você está com trevas em seu coração, áreas escuras, saiba que Jesus pode e Jesus vence. Ele é poderoso para tirar você dessa situação e fazer você andar na luz. Que Deus nos ajude, irmãos, a viver olhando para o nosso Salvador, sem temer, mas confiando que Ele é fiel e que Ele é poderoso para nos salvar. Amém?